Olá, Cozinha Fácil no ar. E olha só, receita gostosa é aqui com a gente. A nossa convidada, a chefe Laís, já está aqui do meu lado. Tudo bem, Laís? Tudo bem, Michel? Tudo jóia. Laís, o que a gente vai ensinar para o pessoal de casa? Então hoje a gente vai ensinar para vocês um bolinho super cremoso, muito saboroso de abóbora. Então super fácil de fazer, muito simples, poucos ingredientes, uma variedade enorme que você pode usar de recheios. Você pode congelar esse bolinho por um mês facilmente, descongela, coloca num forninho, delicioso. Um queijo que sai totalmente derretido e uma massa muito fácil de fazer. E olha só, é uma receita muito cara? Não, é uma receita muito barata porque você utiliza uma abóbora, cabotiá, e também farinha de trigo. Ele rende muito, então por isso que é uma receita muito bacana, porque você pode fazer para a família. E aí, essa receita, ela vai render quantas porções? Ela vai render uma média, nesse tamanho aqui, uns 25 bolinhos. É bastante, né? É bastante, então são várias porções por pessoa. Olha só. E aí, além de o rendimento, né? Tempo. Aqui na cozinha, né? Tempo também vale, né? Muito. Muito. E aí, quanto tempo a gente vai gastar? Aqui em torno de 40 minutos. Então você vai assar uma abóbora rapidamente, você pode fazer um almoço e assar essa abóbora e fazer o bolinho à tarde. Então você assa essa abóbora, depois mistura ela com uma farinha rapidamente na panela, espera esfriar e já pode rechear os bolinhos. Você pode ter vários recheios congelados, já deixar o recheio pronto e fazer a massa na hora. Laís, eu tenho certeza que o pessoal de casa já está com água na boca. E olha só, eles já estão acostumados, né, com o programa, que nesse momento, então eles vão correr, pegar o caderninho para anotar, ou pega o celular mesmo, abre ali um bloco de notas e anota aí todas as dicas que ela vai passar aqui no decorrer do programa, né? Que dica você daria para não errar a receita, né? Então tem ali um modo de preparo que daqui a pouquinho a gente vai mostrar, mas que dica você daria? Dá para substituir alguns ingredientes ou não? Então você pode trocar a abóbora por uma mandioquinha, por uma batata doce, e aí é a mesma base, você vai adicionar essa farinha de trigo, o que é sempre importante, não deixar essa massa úmida demais, porque senão depois você não consegue fazer o bolinho e rechear. O recheio também é bem importante, ele não pode ser aquele recheio caldoso, vou deixar ele mais úmido, não, você pode adicionar um queijo, um requeijão, mas ele tem que ser uma pasta. Porque se ele umedecer, ele vai acabar abrindo essa massa. Entendi. E muito importante também na hora que você for assar esse bolinho, ele é muito rápido. Então não pode perder esse tempo de forno, porque senão o queijo pode estourar o seu bolinho e ficar aberto. Com certeza. E olha só, temos mais uma informação que o pessoal deve estar curioso, né? Dá pra gente tirar a farinha de trigo e colocar uma farinha de trigo integral? Você pode, para deixar ele numa versão mais saudável, adicionar uma farinha de trigo integral ou, o que fica melhor ainda, uma farinha de aveia. Se você tiver o floco da aveia, bate no liquidificador rapidinho, transforma numa farinha, adiciona nessa massa, vai ficar uma delícia, fica mais leve. E aí? O pessoal de casa tá curioso, dá pra gente ser criativo e aí trazer vários sabores. Você pode trazer vários sabores. Então, nessa época de festa junina, por exemplo, carne seca com mussarela. Mas eu tenho um amigo que é vegetariano. Ricota com um tomatinho, um alho poró. Sobrou uma carne do almoço, uma carne moída. Coloca uma cebola, uma salsinha, carne moída no bolinho de abóbora. Ó, eu acho que já deu tempo deles pegarem um caderninho. O que você acha? Eu acho que já. Já demos várias dicas. Então, gente, olha aí as quantidades da nossa receita. Anote aí: 250 gramas de abóbora cabotiá, 500 ml de caldo de legumes, 1 colher de salsinha picada, 1 colher de manteiga sem sal, 1 pitada de pimenta do reino, 2 xícaras e meia de farinha de trigo, 2 ovos. E para empanar, um ovo batido com uma pitada de sal. E também 1 xícara de farinha de pão. E como sugestão de recheio, você vai precisar de 350 gramas de paleta de porco desfiada e temperada a seu gosto.
E a gente segue aqui com a nossa receita, passando dicas para você aí de casa. Tem como errar essa receita? Um pouquinho a gente tem que ficar atento. Se essa massa ficar muito líquida, você vê que não tá dando aquela liga, você pode voltar ela para a frigideira, para a panela, adicionar um pouco de farinha de trigo para você conseguir esse ponto, para você conseguir abrir esse bolinho. O caldo, na hora que a gente coloca na panela, tem que ser fervendo, morno. O ideal é que o caldo já esteja quente só para agilizar o processo da abóbora misturando. Então, se você quiser fazer mais rapidinho, quando você assar essa abóbora, deixa ela bem molinha, quase um purê. E aí você adiciona esse caldo e rapidamente você já vai conseguir pôr a farinha. Não precisa ser com um fouet ali na hora de misturar, né? Não, como ele é uma massa mais pesada por conta da farinha, você pode usar uma colher de pau mesmo ou uma colher um pouco mais rígida. Outra dúvida que eu tenho é a respeito do caldo. O caldo você fez, né? É um caldo caseiro. Mas eu posso usar também aqueles prontos? Pode, você pode usar. Então, se você tiver aquele caldo, tanto o quadradinho quanto o pozinho, você dilui na quantidade certinha de líquido para ele ter um sabor estendido e aí para você conseguir dar o ponto da massa. Uma coisa que eu achei interessante também é a questão do ovo, né? Aqui na receita a gente vai passar para vocês aí 2 ovos. Exato. Porém, não precisa usar se não for necessário. Isso. Se você Como é que eu vou perceber que aí já chegou no ponto que não preciso acrescentar mais um ovo? Então você está sovando a sua massa, só para misturar a farinha ali com o legume. Então você pode tocar na massa. Se ela estiver muito grudenta, não precisa pôr o ovo. Entendi. Ela já está no ponto. Se ela estiver um pouco mais seca, difícil de abrir, você pode adicionar esse ovo. Então você adiciona um ovo, sova ela mais um pouco. Se você ainda vê que ela está mais seca, você adiciona outro. Senão você já pode parar naquele ovo mesmo. E aí, né? Cheguei no ponto, recheei, né? Coloquei para assar. Aqui a gente está usando, né, a farinha de pão. De pão. Mas aí eu posso colocar outro tipo também de pão? Pode. Porque aqui ela é mais grosseira, mais granulada, né? Isso. Aquela farinha de rosca mais fininha dá também? Dá também. Se você for fritar, você pode usar essa farinha de rosca. Para assar no forno, a farinha de pão é ideal. Você pode também trocar por uma farinha de linhaça, se você quiser, numa versão um pouquinho mais saudável. Ela tem uma cor dourada bem bonita, então não vai ficar aquele bolinho branco de forno, né? Porque o frito dá aquela cor. Então no forno você também consegue deixar ele numa cor bem bacana. Qual que é a temperatura do forno? 220 graus por 10, 15 minutos. Tem que ficar de olho ali. Air fry dá pra fazer? Air fryer dá rapidamente, muito rápido. 12 minutinhos, colocou ali os bolinhos, fica de olho, porque senão ele pode estourar e aí vai sair todo o seu recheio. Micro-ondas não. Micro-ondas não, porque senão ele não vai adquirir a crocância. E aí pra gente guardar e conservar, reservar, eu fiz bastante, sobrou. Então eu guardo ele cru ou eu já deixo ele pré-pronto? Você assa ele e aí depois que esfriar, você pode colocar num saquinho, fecha bem e guarda no freezer. Facilmente, 2 meses você tira e aí você deixa em temperatura ambiente, depois você assa ele, vai ficar igualzinho. Aí quando eu for assar novamente, micro-ondas também ainda não. Micro-ondas também não. Vamos usar um forno para trazer essa crocância. Tá, eu tentei, viu? Eu tentei, mas micro-ondas não. Gente, então agora confira o modo de preparo. O modo de preparo é muito simples. A primeira coisa que você vai fazer é descascar e cozinhar a abóbora até que fique bem macia. Aí, em uma panela, você vai colocar o caldo de legumes e aquecer. Na sequência, coloque a abóbora e juntamente com a manteiga. Sal, pimenta e também a salsinha. Mexa até que a abóbora incorpore nos temperos. Tudo isso em fogo alto. Quando chegar no ponto, abaixe o fogo e adicione toda a farinha de trigo ao caldo com abóbora. Mexa bem até tudo incorporar.
você vai reservar essa massa e deixar esfriar. Chegou a hora de sovar. Coloque a massa sob uma bancada e faça uma sova bem rápida, adicionando os 2 ovos à mistura. Então coloque e sove e acrescente o segundo se for preciso. A massa deve ficar homogênea. Agora vamos moldar os bolinhos. Faça bolinhas, abra na palma da mão a massa e coloque o recheio de sua preferência. Aqui estamos usando paleta suína desfiada, cozida na panela de pressão em torno de 30 minutos. Aí você vai passar as bolinhas em ovo batido com sal. E depois na farinha de pão. Coloque sobre uma forma antiaderente ou com papel alumínio e assar em forno pré-aquecido por aproximadamente 20 minutos a 220 graus. Está pronta a nossa receita, aí é só servir. Chegamos aqui na última parte do programa, aquela parte que você também já está acostumado, que é difícil para mim, Laís. Eu imagino. É muito sofrido, né? Mas eu sou obrigado. Né? Alguém tem que eu tenho que experimentar. fazer essa parte difícil aqui do programa. E só lembrando que eu tirei a máscara neste momento, porque não dá pra gente experimentar de máscara, né? Mas seguimos aqui todos os protocolos, distanciamento, uso de máscara, né, para garantir a segurança nessa gravação. E aí, Laís, enquanto eu experimento aqui, vou pegar aqui o bolinho. E pessoal de casa, tô com preguiça, não quero fazer, quero experimentar da Laís. Dá. Tem aí como que eles te encontram? Bom, então vocês podem encontrar minha marca, que chama Cozinha Zazi. Nós estamos no Instagram e no Facebook, ou vocês podem falar comigo rapidinho no WhatsApp. Anota aí, é o 11 985 45 3662. Posso falar a verdade? E aí, Michel? Sinceridade. Eu sou suspeito. Eu adoro a abóbora cabotiá. Ah, Eu amo. E ó, tá macio por dentro, crocante por fora, né? E aí esse recheio que você escolheu tá perfeito. Bom. É uma combinação perfeita, né? Combina com vinho, combina com cerveja, combina com tudo. Não é? Sim. Pessoal, tem que fazer. tem que fazer, porque é muito prático pro fim de semana ou pra você deixar congelado. Então, eu acabei de trabalhar, tô com preguiça, vou pedir comida? Tira do congelador, põe no forno e janta esse bolinho, gente. É muito leve, você pode tomar um vinho, ou tomar uma cerveja ali no final do dia, ou tomar um suco. É a escolha de vocês. Gente, eu vou encerrar esse programa, agradecer aqui a participação da chefe. Ó, você volta em um outro programa para ensinar uma receita também deliciosa, né? Deliciosa, que vai muito bem com esse bolinho. Então fica ligadinho aqui na TV Câmara. Eu não vou contar qual receita que é essa, né? A gente não vai dar spoiler, então só no próximo programa que você vai ficar sabendo. Eu garanto que é deliciosa. Então, até mais. Tchau, tchau.